Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estamos reunidos novamente aqui no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje eu quero falar a respeito do debate que ocorreu ontem entre o Cláudio Campos, o meu grande amigo, e também um protestante chamado Tony Nascimento, um verdadeiro picareta. Aliás, de protestante não tem nada. Quem é protestante de verdade se envergonhou com esse rapaz, que no final até chamou um outro amigo nosso, Demétrios, para a briga. Ele quis sair na mão com o cara. Realmente, e ainda falam que o católico que fala palavrão, que o católico é que é esquentado, o católico que é explosivo. Mas enfim, gostaria de fazer algumas considerações, porque realmente o debate mostrou muita coisa, e o debate mostrou o porquê hoje eu não debato mais com protestante. Na verdade, eu desmascaro o protestante, eu não perco mais meu tempo debatendo. Eu perdi tanto tempo da minha vida, eu perdi quase 5 anos da minha vida tentando debater com protestante. Nesses debates, a única coisa que eles faziam era deturpar tudo que você falava ou que você escrevia, ou simplesmente vandalizava o debate todo e deixava aquilo um verdadeiro circo. Foi exatamente o que aconteceu ontem no debate do meu grande amigo, Cláudio Campos, com esse sujeito chamado Tony Nascimento. Falando a respeito do debate, eu realmente revivia algumas cenas de 5 anos atrás, no Orkut, quando nós debatíamos com vários protestantes, né? Aqueles protestantes alonáticos. E, enfim, exatamente o que esse cara usou, esse rapaz ou esse picareta usou no debate, foi exatamente o que os protestantes usavam na época do Orkut. Ou seja, eram 3 táticas. Primeira, nunca se mantinham no mesmo tópico. O cara começava falando sobre Apocalipse, passava para Pedro, daqui a pouco estava falando de Maria, depois de idolatria, sempre terminavam na idolatria. É uma tática de guerra do protestante. Quando eles se sentem acuados e não possuem mais respostas, eles partem para chamar o católico de idólatra. Eles não sabem nem o que é idolatria, muito menos o que é um culto de adoração divina. Mas enfim, a primeira coisa, não se mantém 5 minutos no mesmo tópico ou no mesmo tema. Segundo, encher linguiça. Eles enchem o tópico, o debate de coisas inúteis, coisas que não tem nada a ver com o debate. Começa a citar fulano, ciclano, começa a tirar coisas da cabeça e começar a colocar como se fosse verdade, fora a tentativa de querer ser o doutor em grego, aramaico, em latim. Eles conhecem tudo, menos o português. A última alternativa que eles possuem, a última tática, né, que eles possuem, é tirar o texto do contexto, começar a buscar e pescar alguma palavrinha, algum versículo isolado para tentar fazer a Bíblia Sagrada falar aquilo que eles querem. Ou seja, eles pegam a Bíblia Sagrada e manipulam ao seu bel prazer. Além de ter mutilado a Bíblia, além de ter adulterado centenas de palavras, o que é provado ao longo do tempo, eles manipulam, tirando o texto do contexto, uma palavrinha, ou às vezes meio versículos, eles tiram daquele contexto para tentar fazer a Bíblia falar aquilo que eles querem. Resumindo, assistindo ao debate de ontem, eu revivi o velho Orkut, eu revivi aqueles debates loucos, no qual eu perdi muito tempo na minha vida. Eu quero falar algumas coisas sobre... o tema principal do debate era exatamente Nossa Senhora de Fátima. O fato ocorrido naquele local, naquela cidade, lá em Portugal. Bem, como todo bom protestante, o Tony Nascimento quis retirar a credibilidade do evento em Fátima usando seus próprios devaneios. Primeiro, ele queria uma comprovação científica do milagre, dizendo que a Igreja Católica sempre atesta que um milagre tem que ter comprovação científica. Cara, ele não entende o que ele mesmo falou. O milagre, na verdade, tem que ser comprovado, sim, pela ciência que é um milagre. Pois essa comprovação requer o quê? Que não exista uma explicação. Por isso que é um milagre. Por exemplo, a pessoa está sofrendo de câncer, uma doença, está em estado terminal, e de repente essa pessoa se cura do dia para a noite. Essa pessoa vai lá e se cura. No outro dia ela aparece no hospital e o médico olha para ela e fala: isso foi um milagre, porque eu não consigo explicar o que aconteceu.
Isto é um milagre. É atestado cientificamente que aquela pessoa se curou de uma maneira no qual a ciência não consegue explicar. Isso é um milagre. Então ele veio usando seus sofismas, querendo materializar o evento, materializar o milagre, querendo que comprovasse cientificamente que o Sol realmente se moveu do lugar. Realmente eu não entendo muito bem desse negócio de ciência, mas enfim, eu creio que se o Sol tivesse se movido de lugar ou bailado, realmente a raça humana não estaria mais aqui na Terra. Por isso é um milagre, porque ele é comprovado cientificamente que aconteceu alguma coisa. Ele é comprovado, tá lá, tirou foto, pessoas testemunharam, mas não pode ser explicado, entendeu? Se fosse uma coisa material, a ciência explicaria o que aconteceu. Se fosse um simples meteoro que caiu no céu, a ciência, o cientista, a NASA, todas as entidades que cuidam disso, teria explicado. Ó, um meteoro caiu no céu, se deslocou de um lugar para o outro, caiu na Terra, em tal lugar, e está ali, ó, materializado. Mas aquilo foi o quê? Um fenômeno, foi um milagre. Quando você fala de milagre, de fenômeno, você está falando de algo sobrenatural, não de algo natural. Por fim, um evento parecido nós podemos citar com textos bíblicos, lá em Josué. Josué deixa o sol parado e a lua parada durante um dia. Eu realmente estou sem a Bíblia aqui, eu não vou citar o capítulo agora, o versículo. Mas enfim, aquilo foi um milagre, aquilo foi um fenômeno. E todo mundo sabe que o Sol não parou, o Sol já é parado. O que teria parado era a Terra, se fosse uma coisa material. E todos nós sabemos que se realmente a Terra tivesse parado ali durante um dia, a raça humana não estaria mais aqui. Teria sido extinta. Porque a Terra, hoje é comprovado cientificamente que a Terra gira em torno do Sol e a Terra tem uma velocidade. Ela gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol. Se ela parar de uma hora para outra, quem está aqui no Brasil vai parar lá na China. Só para você ter uma ideia. Então, enfim, aquilo foi um evento, ocorreu, foi testemunhado, está narrado na Bíblia, todo mundo acredita e sabe que foi um milagre. Não é algo material, algo que você possa comprovar cientificamente. Se for comprovado cientificamente, não tem por que ser um milagre. Depois do Sol Bailando, no qual o Tony Nascimento determinou por conta própria que aquilo ali foi um evento fraudulento, que aquilo ali na verdade foi uma farsa, ele determinou. Todas aquelas pessoas que observaram, testemunharam, estavam erradas. Ele até disse que aquilo ali foi uma crise de pânico nas pessoas, que todo mundo teve uma visão coletiva através de um pânico. Depois, no final, ele tentou dizer que a Igreja Católica forjou aquilo, fazendo um show pirotécnico, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei como a Igreja Católica iria conseguir fazer o sol se mover, bailar. Enfim, mas ele disse que a Igreja Católica teve esse poder. Depois ele tentou retirar a credibilidade das revelações de Fátima. Isso foi bem interessante, porque ele queria que estivesse na Bíblia uma ordenação para que Maria fosse uma profetisa, uma mulher que tivesse autoridade para profetizar alguma coisa. E o que acontece? Várias pessoas que proferiram alguma coisa, disseram algo que pudesse se igualar a uma profecia, várias pessoas dentro da Bíblia, por exemplo, Davi. Davi não foi instituído como um profeta, mas ele fez profecia. Paulo, é só pegar suas cartas. Você vai ver algumas profecias, por exemplo, na carta aos Romanos, ele cita uma profecia de que a igreja de Roma vai pisar na cabeça da serpente, vai esmagar a serpente. É a igreja de Roma que vai fazer isso. Paulo profetizou, está em Romanos capítulo 16. Ele também, em Tessalonicenses, profetiza a vinda do anticristo ou a vinda da besta. Ele usa um outro termo, como o mistério da iniquidade. Mas, enfim, ele faz uma profecia. E aí, o termo pode ser usado profecia, pode ser usado revelação, seja como o Senhor quiser. Mas não há uma ordenação para que essa pessoa fosse um profeta. Muito pelo contrário, nós já temos João Batista, que era um profeta, porém não tem uma profecia feita por João Batista. Eu mesmo desconheço. Seja uma profecia escrita ou seja uma profecia oral. E aí, como é que fica? Né? Mas, enfim, ele também
determinou que Maria não poderia ser uma pessoa que profetizasse algo, que Deus não ordenou isso, e, enfim, catou a Bíblia dele, colocou debaixo do braço e determinou tal coisa. Espremeu a Bíblia e fez a Bíblia falar o que ele queria. Por mais que o Cláudio, com toda a paciência do mundo, explicasse corretamente aquilo que ele queria escutar. Mas, enfim, a pessoa, o debate com o protestante, a gente tem que entender que a gente não está no debate, nós não estamos no debate para convencer, porque ele já tem uma convicção. Você está ali para defender a sua fé. Isso o Cláudio fez. Parabéns ao Cláudio. Realmente, ele não saiu da linha, por mais que o Tony Nascimento fizesse de tudo para que ele saísse da linha. De repente, o debate sai de Fátima e passa a ser um debate sobre Imaculada Conceição. Como eu falei, o protestante nunca fica mais de 5 minutos no mesmo tema. Esse até ficou, eu creio que tenha ficado uns 15 minutos no mesmo tema. Foi um milagre, foi um fenômeno, algo inexplicável pela ciência. Já está vendo? Ocorreu um milagre. Mas enfim, ele acabou fazendo uma salada de frutas e ele mesmo se matou, porque ele concordou que Maria era cheia de graça. E isso antes dela ter engravidado de Jesus Cristo. É complicado, porque todos nós sabemos que é pela graça que todos nós somos salvos do pecado original, através da graça. Cristo foi lá, morreu na cruz e derramou a sua graça no mundo, e essa graça retirou aquele pecado de Adão. E o que acontece? Quando o anjo aparece a Maria, ele faz aquela saudação a Maria e diz que Maria era cheia de graça, ou seja, ela já estava com aquela graça. Aí o que acontece? Ele começa a partir para aquele lado dos sofismas protestantes, começa a falar que ela seria uma deusa se ela fosse imaculada. Gente, Adão e Eva nasceram imaculados e não eram deuses. Então, assim, o fato dela ter sido imaculada é por um milagre de Deus. Ela nasceu sem aquele pecado porque ela foi criada por Deus desta maneira. Não foi ela própria que falou, eu sou imaculada. Enfim, aí passou a questão do pecado original para os pecados temporais, aqueles pecados que nós cometemos no dia a dia. E o cara não conseguiu mostrar em nenhum versículo que Maria cometeu um pecado. Ou seja, ele só acredita no que está escrito e, enfim, não conseguiu provar na Bíblia que ela cometeu um pecado. E aí ele começou a mudar o temperamento dele, começou a falar mais alto. Dali em diante, ele começou a ser um pouco mais rude. Ele começou a falar mais alto. O Cláudio começou a tentar tirar o Cláudio, né, do sério. E aí começou a ligar a questão da Imaculada Conceição com idolatria. E já passou para um outro tema. Não ficou nem 5 minutos nesse tema, passou para idolatria. Aquilo que todo protestante gosta de falar. Na verdade, é uma tática protestante. Todos os pastores, eles instruem, eles fazem com que o protestante siga uma cartilha. Ou seja, depois daquela lavagem cerebral que eles passam através da sessão do descarrego, o pastor coloca na cabeça deles, se vocês estiverem tendo dificuldades num debate com o católico, diga que ele é idólatra e acabou o debate ali. Cara, isso na verdade, passa de uma esquizofrenia protestante. Eu não vou entrar nessa questão de idolatria, o que é idolatria e culto de adoração divina, porque protestante nenhum, ele nunca prestou um culto de adoração divina na vida, ele não sabe o que é isso. Culto de adoração divina requer, mediante uma oferta, um sacrifício, oferecendo a Deus. Né? Eu não vou entrar nessa questão agora, prometo até fazer um vídeo a respeito disso. Mas enfim, ele acha que um louvor é um culto de adoração divina. A questão de ficar gritando aleluia, 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 salve irmão, essas coisas todas, eles acham que isso é um culto de adoração divina. Na verdade, isso é um louvor. Mas está valendo também. Nós louvamos a Deus, não há problema nenhum nisso. A questão é que Deus também requer. Ele pede que se preste o culto de adoração divina a Ele, que é através de uma oferta e um sacrifício. Mas os protestantes não prestam esse culto. Mas eu quero falar de idolatria. O cara não sabe o que é uma idolatria. O idólatra, por exemplo. O idólatra, na verdade, é uma crença. Por exemplo, eu sou cristão. Por que eu sou cristão? Porque acredito em Cristo. Eu sigo o cristianismo. O idólatra acredita em ídolos e segue a idolatria. Ou seja, o cara que ele é idólatra, por exemplo, lá na antiga Grécia, que possuía todos aqueles ídolos,
Cara, você chamar uma pessoa de idólatra, você não estaria ofendendo aquela pessoa. Você estaria, na verdade, você estaria elogiando, porque ele realmente era um idólatra. Então não existe uma pessoa que tem uma crença e ela tenha vergonha dessa crença. Ou que se ela se ofenda quando você diz que ela faz parte daquela crença. Então quando você chega num católico e diz ele é idólatra e ele se ofende, é porque ele não tem essa crença. O protestante ele não, então o protestante ele está num devaneio tão grande que ele não estuda, ele não sabe o que ele está falando. É a mesma coisa daquele comunista que chama a pessoa de direita de fascista. Ele não sabe que o fascismo nasceu na esquerda, que o fascismo era um regime totalmente voltado para a esquerda, cara, e saiu de berço comunista ainda. E ele vai e chama a direita de fascista. Por quê? Porque ele escutou falar. Ele escutou alguém dizer isso e saiu papagaiando. Mesma coisa idolatria. Quando você chama um católico de idólatra e ele fala eu não sou idólatra, ele se ofende, é porque está tendo vergonha daquilo, é porque ele realmente está se ofendendo com aquilo. Então não é a crença dele. Se fosse a crença dele, ele teria sido elogiado, ele acolheria aquilo de um bom grado para ele, entendeu? Mas é só essa questão. Então, eu quero que o protestante pense. Você chama o católico de idólatra. Idolatria, ó, idolatria, idólatra, não é uma ofensa para quem é um idólatra, é um elogio. Se você chegar, por exemplo, lá em algumas religiões no Oriente, em que eles ainda têm o culto a vários deuses, realmente, se você chamar o cara de idólatra, você está elogiando ele. Ele não vai se ofender com aquilo, porque ele é um idólatra. Então, esse termo idólatra nunca foi usado para ofender ninguém. Se você pegar na Bíblia, por exemplo, os samaritanos, eles cultuavam o Deus de Israel e tinha crença em outros deuses. Então, se você chamasse um samaritano de idólatra, você não está ofendendo. Ele não iria se ofender, porque realmente era a crença deles. Mas, enfim, eu quero mais tarde fazer um vídeo a respeito apenas de idolatria e culto de adoração divina, e eu vou provar que vocês protestantes nunca adoraram a Deus. Aí, como o negócio da idolatria ficou feio, ele passou para o Apocalipse. Aí o cara não entende nem o que é uma idolatria, o cara não sabe o que é a Imaculada Conceição, o cara determinou por ele próprio que o milagre de Fátima foi uma farsa, e aí ele quis também interpretar o Apocalipse. Aí como eu te falo, aí é a questão. Protestante, protestante deveria nascer assim, ó, sem ter acesso à internet, cara. Porque ele vai só para falar besteira na internet. Aí vem com a história da Igreja Católica ser a prostituta da Babilônia. Então Cláudio pergunta para ele se o Apocalipse se refere a uma igreja ou a uma cidade. E ele começa, e na verdade ele começa aqueles sofismas, começa as manipulações e acaba não respondendo nada. O Cláudio Campos pergunta para ele qual é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado, ele também não responde nada e fica naquela só dizendo que vai chegar o Apocalipse já aconteceu, né, as tripulações que ocorreram lá no primeiro século, ele vem com aquela ideia de que vai acontecer o Apocalipse, capítulo 18, a Igreja Católica vai cair, e o Cláudio Campos continua perguntando para ele a respeito sobre a cidade, sobre a igreja, ele começa a não deixar mais o Cláudio falar, e também é uma tática protestante, né? Quando a gente debatia no Orkut, era assim: você começava a elaborar uma resposta, né, escrita, lógico, e a pessoa começava a ir no Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C e começava a encher linguiça o tópico, porque ele não quer deixar você falar, ele não quer deixar você expressar a verdade, a realidade. E acha que conteúdo, muito conteúdo, ganha o debate. E é o que o rapaz estava fazendo ontem, no debate com o Cláudio. E ele começava a não deixar mais o Cláudio Campos falar. E o Cláudio perguntando a respeito da cidade, a respeito do Apocalipse, que eram revelações atuais, revelações futuras, que a tribulação não correspondia às revelações atuais, que, né, João já estava passando também por aquilo. Enfim, ele acabou não deixando o Cláudio falar, não respondeu nenhuma pergunta e depois partiu para o Apocalipse 12 a respeito de Maria. E foi muito interessante que o Cláudio respondeu que realmente ali a mulher do Apocalipse 12 corresponde a Maria, a mulher que teve um filho, né, que era o Messias, na verdade, está falando de Jesus Cristo, que foi perseguido, né, por Satanás, tem aquela perseguição,
que foi retratada, né, na época que ele nasceu por Herodes. Enfim, só que assim, é lógico que ali está falando de Maria, está falando do nascimento de Cristo, e ele cita que o filho nasceu e depois foi arrebatado aos céus, né, e está junto com Deus. E depois cita que Maria, aí ele faz citar que Maria passou um tempo no deserto. E aí ele fala que ele começa a querer uma justificativa pela forma cronológica, porque está falando primeiro que Jesus Cristo foi arrebatado e depois que Maria foi para o deserto. Na verdade, ele só está dando uma referência de que aquele menino é o menino que nasceu e foi arrebatado. E aí volta de novo. E Maria foi para o deserto, onde passou um tempo, até que Deus determinasse que a Sagrada Família, pudesse retornar a Nazaré. Mas, enfim, aí ele falou assim que não. Ele falou assim que estava numa forma cronológica e tinha que seguir a forma cronológica. Então não podia estar citando Maria ali. Só que aí o Cláudio fala assim, tudo bem. Então aqui no versículo 5 fala que Jesus Cristo nasceu e depois foi arrebatado. E lá no versículo 10 fala que ele fez a redenção da humanidade, né? Ou seja, tá fora da cronologia. E aí ele já muda de ideia, ele fala que não, ali pode, ali, ali já não tem mais forma cronológica, ali pode Jesus Cristo nascer, ser arrebatado e depois ser crucificado. Maria não pode ter o filho que foi arrebatado e depois ter ido para o deserto. Enfim, o cara escorregou, e aí ele viu que Apocalipse não era muito da dele. Aí tentou jogar de novo a Igreja Católica lá no Apocalipse 12, tentou, desculpa, no Apocalipse 18, tentou jogar a besta do Apocalipse aos papas e depois a prostituta a Igreja Católica, e, enfim, fez aquela lambança toda, e não contente, ele pegou e mudou de novo de tema. Aí foi falar sobre cânon bíblico. Aí, aí eu vou te falar, aí ele acabou de zoar o debate, né? Porque veio com aquela ideia de que a Bíblia praticamente caiu do céu, pronto, que a Igreja Católica não fez nada. E aí o Cláudio explicando corretamente como foi determinado o cânon bíblico, como é que os padres da Igreja escolheram os livros, como é que foi, na verdade, esses livros foram todos estudados, né? Tinham diversos livros, evangelhos, tinha um monte, tinha 100 evangelhos, Apocalipse tinha Apocalipse de Paulo, Pedro, João, as comunidades estavam repletas de livros, e assim, não existia uma questão universal, cada comunidade acabava lendo um livro que outra comunidade não lia. E o que, que aconteceu? A Bíblia foi feita exatamente para isso, para que tivesse uma liturgia universal, para que todas as igrejas pudessem ler os mesmos livros e tirasse, banisse aqueles livros que eram heréticos e os apócrifos, que nem sempre contêm heresias, mas que não são livros assim para ser lido durante a missa, ser lido durante a liturgia. Não contente, ele passou para outro tema e foi para a transubstanciação, ou seja, quis tirar a credibilidade do corpo e sangue de Cristo. E falando que a igreja nunca, no primeiro século, no segundo século, nunca acreditou na transubstanciação. E o Cláudio foi lá e buscou. Ele teve a paciência de ir buscar algumas citações dos padres da igreja, Irineu, Tertuliano, dos primeiros séculos, e mostrando que os padres da igreja todos acreditavam que o pão e o vinho era o corpo e o sangue de Cristo, não era um simbolismo, mas ele, com a determinação dele, afirmou com todas as letras que aquilo não era o corpo e o sangue de Cristo, porque ele não conseguia enxergar. Ou seja, a fé dele é tão grande que ele precisa enxergar. Ele é tipo Tomé. Ele precisa, se Jesus Cristo aparecesse para ele ressuscitado, ele também ia ter que colocar o dedinho lá, ó, no buraco, lá na mão de Jesus Cristo para acreditar. Enfim, mas a questão do corpo e o sangue de Cristo é uma questão de fé. Não é uma questão de que você vai enxergar. Como diz, nenhum milagre. O milagre é uma questão que você não tem como explicar materialmente. Você pode comprovar, por exemplo, o lanciano. É um milagre comprovado de que um pedaço de pão realmente se tornou carne. Aquilo ali foi para comprovar e para mostrar para esses hereges que realmente a transubstanciação existe. Aquilo existe. Tá? Por isso Deus fez um milagre.
Mas não precisa toda a missa se realizar esse tipo de milagre. E foi comprovado pela ciência, só que não é explicado, porque se pudesse explicar não seria um milagre. Mas está lá comprovado. Mas fora isso, independente do milagre de Lanciano ou não, nós católicos acreditamos que puramente que o pão e o vinho é o corpo e sangue de Cristo. Os padres da igreja acreditavam nisso e Jesus Cristo, na Santa Ceia, ele determinou: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ele não falou que isso simboliza o meu corpo e simboliza o meu sangue. Então, assim, aí ele vem com toda aquela questão do grego, do aramaico, como se ele fosse um doutor de grego, um doutor de aramaico e soubesse todas as definições, todos os temas, todas as palavras, todos os argumentos. Enfim, não consigo provar nada. E ainda o Cláudio citou o Evangelho de São João, onde várias pessoas deixaram de seguir Jesus Cristo, quando ele realmente falou: vocês vão ter que comer do meu corpo e tomar do meu sangue, vocês vão ter que comer do meu corpo. E as pessoas também não entenderam. Ali eram protestantes, já tinham a raiz protestante ali. Eles não entenderam e deixaram de seguir Jesus, assim como os protestantes deixaram de seguir a igreja. Eles não acreditam nos milagres, não acreditam na fé. Mas também a transubstanciação é uma questão que pouco me importa se o protestante acredita ou não. O que importa é o que eu recebo, o que eu comungo. O que o protestante quer, ou o que ele faz ou deixa de fazer, é um problema dele, cara. Ele vai se virar com Jesus Cristo lá no juízo, entendeu? Bem, aí como se não bastasse, vamos mudar de tema de novo, ele voltou para o Apocalipse. Aí ele voltou de novo a falar sobre revelação, que Virgem Maria não poderia ter feito nenhum tipo de revelação ou profecia, porque no livro do Apocalipse, lá no capítulo 22, se eu não me engano, está escrito que esse livro seria selado e que ninguém poderia acrescentar mais nada ali. Cara, tá falando apenas do livro do Apocalipse, animal. João está se referindo ao livro do Apocalipse, não está se referindo a outras profecias, não está se referindo à Bíblia inteira. Ele escreveu um livro chamado Apocalipse. Escreveu outros, é logo, o Evangelho de João. Pode ser que não tenha sido ele que escreveu, pode ser que tenha sido uma outra pessoa em nome dele, como você mesmo se referiu. Existiam os escribas que escreviam perfeitamente e testemunhavam as coisas que ocorriam. Mas, enfim, o livro do Apocalipse é narrado no Apocalipse, que João escreveu. E ele está falando a respeito apenas do livro do Apocalipse. Ele não está citando nenhum outro livro do Novo Testamento, até porque esses livros ainda não eram tidos como uma Bíblia, eles eram apenas cartas enviadas de um lugar para o outro, ainda não tinha esse contexto de Bíblia. Mas aí ele estava citando, ele escreveu o Apocalipse, não foi do dia para a noite, demorou vários anos para ele escrever, ele não entrou num transe e começou a escrever aquilo. Não, foram revelações que João foi recebendo e foi colocando por escrito, assim como Jesus Cristo foi determinando a ele. E depois que ele escreveu, ele foi entregando todas essas mensagens à igreja, principalmente as igrejas da Ásia ali, porque para quem não sabe, o Apocalipse foi escrito exatamente por uma determinada região, né? Todo mundo sabe, foi escrito para a Ásia, para as igrejas da Ásia, porque iria acontecer aquele evento. O que brevemente vai acontecer. Mas também não vou entrar nessa questão. O Apocalipse, eu vou fazer alguns vídeos só explicando o Apocalipse, mas retratando apenas da questão do livro selado, que realmente sinceramente eu cansei de dar risadas. O cara simplesmente ele não entendeu, ele não conseguiu entender que João estava se referindo apenas ao livro do Apocalipse. Que ele estava falando assim, ó, estou selando, estou guardando esse livro e fechando este livro. E ninguém pode acrescentar e nem retirar nada desse livro, senão vocês vão receber um castigo. É um pecado vocês retirar alguma coisa ou acrescentar neste livro, no livro desta profecia. Ele ainda cita este livro. Ele não está falando nada sobre Bíblia ou sobre algum outro livro ou que não iria existir algumas revelações futuras. Ele não está falando nada sobre isso. Está se referindo apenas ao livro que ele escreveu e entregou para as igrejas. E para terminar, né, o protestante armou um barraco. Armou um barraco. O Demétrios entrou na história porque o Cláudio já estava cansado, né,
daqueles sofismas, o protestante falando alto com o Cláudio, uma falta de respeito. Olha, graças a Deus eu saí do protestantismo, pelo amor de Deus, cara. O pessoal, né, os protestantes, eles perderam a noção do bem e do mal, gente, do certo e do errado. Tudo para eles valem se for contra a Igreja Católica. Eu minto, mas é contra a Igreja Católica. Isso pode. Para eles, não há pecado nisso. Enfim, o Cláudio já estava cansado, na verdade. O Cláudio acabou não tendo chance de responder muita coisa. E o Cláudio já estava até. Já deu para perceber que o Cláudio estava querendo parar com o debate porque viu que aquilo não ia fluir, né? Não ia ter um objetivo. E o Demetrius tentou entrar ali no final para tentar assim debater a respeito ainda de Fátima, porque Fátima tinha ficado lá para trás no começo e acabou fugindo do tema, e o Demetrius tentou voltar. E foi quando esse protestante armou um barraco, né, e chamou o Demetrius de tudo quanto é nome. Né? O Demetrius, lógico, respondeu à altura. Né? O cara é homem e realmente respondeu à altura como deveria ter respondido. E ele já chamou o Demetrius para sair na mão, que é só marcar um lugar que a gente. Olha, meu, tenha cabimento. O cara chamou um católico para sair na porrada, gente. Para sair na porrada simplesmente porque ele não concorda com os eventos que ocorreram em Fátima. Tudo porque ele acha que aquilo foi uma farsa. E o que ele tem o direito de achar. É um direito dele pensar assim. E tanto que o Cláudio, desde o primeiro momento, falou: é um direito seu, eu só vou mostrar para você aqui os fatos que ocorreram. Foi, né, milhares de pessoas testemunharam aquilo. Tiraram fotos, saiu nos jornais da época. E por isso nós acreditamos, mas se você não acredita, é um direito. E não que não sei o que, aquelas pessoas eram tudo uns trouxas, uns bobão, e que foi enganado pela Igreja Católica e já começou a baixaria. E é lógico que o Demétrio respondeu à altura. Enfim, cara, eu costumo dizer que o protestante, na verdade, assim, existem muitos protestantes que realmente merecem respeito. São poucos, mas assim, dentro do protestantismo, esses muitos são poucos. Eu posso contar assim, 20% dos protestantes realmente possuem uma fé e defendem aquela fé e vivem aquela fé. O resto, cara, são tudo mundanos. O resto não estão nem aí com Jesus Cristo. Eles querem perseguir a Igreja Católica e colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é santo. Essas pessoas todas vivem em pecados. Essas pessoas, um cara que chama um católico para sair na porrada porque ele não concorda com que aconteceu um milagre em Fátima. Cara, esse cara é um retardado. Um retardado. Entendeu? Católico nenhum vai dar o prazer de sair na porrada com um animal desse, cara. Vai sair na porrada com o pessoal da igreja dele, ou da seita dele, sei lá. Eu creio que ele seja um desigrejado, que agora a nova modalidade protestante é essa, né? Os desigrejados. Eu sou a igreja com uma Bíblia debaixo do braço. Enfim, e a Bíblia dele mandou ele dar porrada no católico, cara. O islâmico manda explodir um estádio de futebol com um monte de pessoas dentro. Enfim, essa é a religião que eles estão. Na verdade, isso não é uma religião. O protestante. Eu quero até falar aqui uma coisa. O protestante não é religioso. O protestantismo não é uma religião. Tanto que se você perguntar para um protestante se ele é religioso, ele vai falar que não prega religião. Ele vai falar isso para você. Religião é o catolicismo. O catolicismo te liga ao céu. O catolicismo faz aquela ligação de tudo que está na terra ao céu. Por isso que vem o termo religare de religião. O protestantismo não faz isso. Ele não vai te ligar ao céu. Então, tanto que eles mesmos, todos eles falam, nós não somos religiosos. Nós acreditamos apenas que o protestantismo é um segmento e ao bel prazer do freguês, né? Tem igreja para tudo quanto é tipo, para tudo quanto é gosto, e se você não encontrar uma que seja do seu gosto, você vai lá e abre uma. Enfim, para terminar, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Cláudio, para o Demetrios, que aguentou aquele esquizofrênico gritando o tempo todo ali no Hangout, né? Enfim, creio que um protestante que realmente vive a sua fé ficou envergonhado, sentiu vergonha alheia com um picareta daquele dizendo que o cara é cristão. Enfim. Mas cada vez mais que eu vejo um protestante agindo dessa forma, cada vez mais eu me converto ao catolicismo. Isso
né? Não tem preço, realmente não tem preço. Paz e bem, pessoal, e até a próxima.